Mel queria saber por quê. Por que, afinal, fizeram aquela viagem maluca no tempo? Fugiu de um congestionamento na estrada, pegou uma vicinal, foi parar numa cidadezinha, numa aldeia, em 1732. E agora, no dia seguinte, já de volta a 2026, Mel tinha feito o caminho contrário, pego a estrada de onde ela viera, da cidade, e foram lá conferir que cidade, afinal, era aquela onde ela estivera em 1732. Era Jundiaí. Vila Formosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. O padre que a recebera em 1732, era o padre Agenor, tinha dado a ela uma imagem de gesso de Nossa Senhora do Desterro. E a Mel acreditava que tinha sido ela, a Nossa Senhora, quem a levara para o passado e quem a trouxera de volta para o presente. E agora ela estava voltando de Jundiaí, depois de passar aquele domingo praticamente todo na cidade. Por quê? Quando ela chegou lá, o padre atual, o padre Santos, olhou para o carro dela, viu a imagem, viu a moça e deduziu: é a moça do futuro. É ela que a lenda que corre aqui na cidade conta que esteve aqui em 1732. Hoje é o dia seguinte. Ela esteve aqui dia 15 de agosto de 1732. Hoje é 16 de agosto. Ela voltou para o tempo dela, 2026, e veio aqui para conferir. Ele deduziu tudo na hora. Quando ela entrou na igreja, ele perguntou: ei, você não é a Mel? Ué, padre, como é que o senhor sabe? Ah, eu sei, porque a sua história é uma lenda aqui na cidade. E ela foi escrita, essa história, por um escritor local aqui daquela época. Ninguém acreditava no padre Agenor, mas quando ele mostrou esse robozinho, e o padre Santos apontou para o altar onde estava um brinquedinho, era um robô que a Mel tinha deixado com o padre Agenor lá em 1732. Era tudo muito doido, né? E as pessoas só acreditaram, ficava o padre Santos, quando elas viram esse robozinho, porque era um brinquedo com um material, uma coisa que nunca ninguém tinha visto, né? Então, parecia mesmo, para aquelas pessoas daquela época, uma coisa do futuro. E era. E você que trouxe, não foi? Então, que maravilha receber você aqui, Mel. Num instante, a cidade inteira ficou sabendo que a moça do futuro estava lá, na igreja. Fez fila na porta para entrar, para abraçar ela, para ver se era verdade, para saber se ela tinha mesmo vindo para Vila Formosa, né, de 1732, que agora era a cidade de Jundiaí. E ela passou o dia lá, conversando com as pessoas, o padre, na igreja, que agora era catedral. E o mais surpreendente era que tudo isso tinha acontecido no dia 15 de agosto, né? O dia anterior, 15 de agosto de 2026, quando ela viajou para 15 de agosto de 1732. 15 de agosto é o dia da Nossa Senhora do Desterro, a
padroeira da cidade de Jundiaí, a Nossa Senhora que dá nome à catedral, que antes fora aquela pequena igreja, lá do passado. Então, a Mel, voltando para casa, dirigindo pela estrada, estava pensando tudo isso, e ela lembrou que o Padre Santos tinha dito a ela que aquela imagem da Nossa Senhora que o outro padre do passado, Agenor, tinha dado a ela, era uma das duas únicas imagens que tinham sobrevivido. A dela, que viajou no tempo com ela, e uma única outra, que estava na casa de uma fiel, porque essas imagens tinham sido encomendadas pelo padre Agenor em 1730 para um artesão local, um artista, escultor local, que fez as imagens uma a uma, em gesso, pintou tudo bonitinho, e eram muitas, mas se perderam ao longo dos séculos. Apenas uma família tinha conseguido conservar aquela pequena estatueta. E a Mel pensou, essa aí é a mãe de Deus, né? Essa é uma mulher mágica, uma mulher sábia, uma mulher santa, a escolhida. E como todas as mulheres são bruxas, ela também é santa e é bruxa. Ela me trouxe de volta para o presente, ela me levou ao passado. Só falta ela me dizer por quê. Porque eu não consigo entender a razão dessa coisa maluca que me aconteceu, que virou lenda em Jundiaí, virou livro. E a Mel trazia no celular montes de imagens da igreja, das pessoas, selfies que ela tirou com as pessoas. Enfim, as imagens do livrinho, só tinha um exemplar do livrinho guardado na igreja. Um livrinho tipográfico, assim, com uma impressão muito primitiva e que já estava se desfazendo, quase todo amarelo, e ela fotografou tudo. E aí o padre passou para ela por WhatsApp o texto do livro que ele tinha digitalizado. E ela nunca podia imaginar que ela era uma heroína de uma lenda em Jundiaí, uma cidade vizinha à cidade de São Paulo, onde ela nascera, crescera e vivia. E ela pensava, mas por quê? Qual é o propósito disso? E ela estava pensando isso, deu uma olhadinha para a imagem que estava no console do carro, no para-brisa, e alguma coisa disse dentro dela. Essa pergunta você tem que fazer à mãe. A Mel foi direto para a casa da mãe dela, Patrícia. Chegou lá, contou toda a história, mostrou todas as fotos, o livro, falou tudo, contou, falou. Falou, olha aqui esse livro que conta essa história maluca e eu não entendo por que eu fui para lá, por que eu virei lenda. Por que 300 anos? Por que isso? E a Patrícia respondeu, olha, minha filha, você fez bem de vir perguntar à mãe, só que você está perguntando à mãe errada. Como assim a mãe errada? Disse a Mel. Você tem que perguntar para a mãe da sua mãe. Quem vai te responder isso, quem vai decifrar esse mistério, é a sua avó, a minha mãe Alice. E lá foram as duas para a casa da Alice. E a Alice ouviu toda a história da Mel, da viagem dela, da aventura dela no passado, dela ter virado lenda na cidade de Jundiaí. E a Alice disse, sabe, o autor desse livro é o Juliano Paiva. Ele é nosso antepassado, 10 gerações atrás.
Mas a história dele sobreviveu aqui na nossa família. É estranho que eu nunca tenha contado essa história para vocês. Acho que eu falei para sua mãe sobre ele. Ele era escritor, mas acima de tudo, ele enriqueceu, fornecendo tudo o que os bandeirantes precisavam. Porque Jundiaí, naquele tempo, chamava Vila Formosa, de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. Ela tinha sido fundada em 1649 por um casal que fugia de São Paulo porque estava sendo perseguido e ia ser processado porque eles escravizavam indígenas. E eles fugiram e se foram para essas terras onde existiam muitos indígenas e plantavam mandioca e milho. E aí foram se juntando a eles, eles construíram a casa deles lá, fundaram praticamente um povoado. E outros paulistas e outras pessoas, outras famílias foram se juntando a eles e foram formando aquele povoado de Vila Formosa. E ali virou a Porta do Sertão. Era assim que era chamada essa cidade. Porque os bandeirantes passavam por ela, se instalavam um tempo lá, dormiam lá, se hospedavam lá, planejavam o resto da viagem, era uma passagem para Goiás. E esse escritor, o nosso antepassado, ele era um facilitador para esses bandeirantes. Ele fornecia ferramentas, instrumentos, mapas, e ele foi ficando rico com isso, foi ficando muito bem de vida. E escritor não era a principal atividade dele, ele era um comerciante, na verdade, né? Agora, até umas décadas atrás, a gente estudava na escola que os bandeirantes eram os heróis, né? Os caras que desbravaram o sertão brasileiro e foram expandindo as nossas fronteiras, né? E trouxeram ouro, riquezas e tal. Mas hoje, a gente sabe que não é bem assim, né? Hoje, a história admite que esses bandeirantes eram os brutamontes, uns caras que matavam, escravizavam os povos originários, né? Uns caras que roubavam ouro e faziam coisas menos edificantes do que essas. Então, esse nosso antepassado era cúmplice, né? De toda a bandidagem dos bandeirantes, era um facilitador. A Mel ouviu toda essa história e disse: tá bom, vovó, estou entendendo a história, mas essa história também não está me explicando a razão pela qual eu fiz essa viagem maluca, né? E tudo isso aconteceu. E Alice, do alto da sua sabedoria, respondeu: sabe, minha filha, a vida sempre dá um jeito de regenerar as coisas. E foi assim que a Mel, a nossa bruxa Mel, se interessou profundamente pela causa dos povos originários. E foi militar numa ONG que defendia os direitos dos indígenas brasileiros, os que restaram. Os que restaram. Esse
é o seu programa As Bruxas, todas as terças, aqui, na nossa janela da Paulista e na sua TV Paradise. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano, sou escritora, tenho 24 livros publicados e estou sempre aqui com você, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Então, gente, um beijo e até a próxima!